Que a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida, sobre cada um de nós. Que a presença do Senhor seja constante em nossas vidas, para que possamos ter uma vida plena, maravilhosa e transformada pelo poder de Deus. Amém? Hoje, a palavra que o Senhor trouxe para nós foi mudança de vida. Eu ainda estava na minha primeira oração. A oração, aquela matinal, que você acorda e é claro que a primeira coisa que você vai fazer é agradecer ao Senhor de sua vida de ter permitido você ter acordado para iniciar um novo dia. Então, naquele momento, o Senhor colocou no meu coração para falar hoje sobre mudança de vida. E aí veio a reflexão no meu espírito de que todas as pessoas que tiveram com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Houve uma mudança radical na vida destas pessoas. Aí o Senhor me fez lembrar da primeira pessoa que foi transformada a vida dela pela presença do Senhor Jesus. Foi Maria, a mãe de Jesus. Aquela doce menina, aquela mulher dentre todas as mulheres da terra que o Senhor achou digna de ser a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador. A vida dela deu uma guinada quando aquele anjo, o anjo Gabriel, chegou diante dela e disse a Maria que ela era bendita entre todas as mulheres e que ela estaria ali, ela ficaria grávida do Salvador, do Messias. E ela, aquela menina, se transforma numa mulher que educou o nosso Senhor com o seu esposo, com o pai de Jesus, o pai na terra, que foi José. Uma família muito abençoada por Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus. José, quando ela falou que estava grávida, ela era apenas prometida a ele. Ela ia casar com ele. E aí ela chega com essa notícia. Olhe que desapontamento para ele. Ele ficou desapontado, ele ficou ali sem chão, mas ele não quis expor Maria. E ele ali em secreto ia deixá-la, não ia querer mais casar com ela. Mas o anjo do Senhor mudou a história, mudou o pensamento dele. Fez ele entender do que realmente se tratava. E ali ele recebe Maria como sua esposa. E ele respeita Maria. Ele não tem nenhum contato físico com Maria, de marido, respeitando a sua gravidez. Ele espera todo o seu tempo de gravidez, cuidando dela, zelando por ela. Porque a Virgem ia dar à luz ao filho que ia salvar toda a humanidade. Como? Morrendo pela humanidade, pagando o preço do pecado de toda a humanidade. E ali a primeira pessoa que foi transformada foi Maria. E por que também não dizer José? José passou a ser aquele homem que já cria em Deus, como Maria também. Mas ele entendeu que Deus estava mais perto de nós do que nós imaginávamos e que ele se preocupava conosco muito mais do que nós pensamos que ele se preocupa. Porque ele se preocupa com você, com o que você está enfrentando.
E aí, irmãos, Maria foi, para mim, a primeira pessoa que Jesus transformou aqui na terra. Depois, vamos aos apóstolos. Jesus, ele transformou a vida dos apóstolos. Ele transformou aqueles pescadores de peixes em pescadores de homens. E olhe que foi assim, o que ele mostrou para eles fez com que a vida deles se transformasse. Até a de Pedro, que ele completou a transformação de Pedro já após a ressurreição dele. É que ele mostra a Pedro, quando ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? É ali onde há uma transformação total na vida de Pedro. E aí, irmãos, os apóstolos foram transformados, deixaram tudo o que tinha para seguir Jesus, um homem que não tinha nenhum bem material para oferecer para eles, mas uma vida de sacrifício, de renúncia, para salvar outras vidas. E agora eu vou em João 3, versículo 3, aquela conversa de Nicodemos, que era uma autoridade entre os fariseus. E ele vai ali, olha como ele era ainda, ele não era transformado. Ele foi à noite, ele foi no momento que os fariseus não vissem que ele estava sentindo sede de alguma mudança. Ele queria uma verdade que ele pensava que já conhecia. E ele vai e procura Jesus. E Jesus diz para ele que é preciso nascer de novo. E ele não entendeu o que era nascer de novo. Nascer de novo é você dizer não a tudo isso que você aprendeu no mundo, que você deve fazer para que você se dê bem, e você simplesmente se voltar para Deus, pensando em fazer o bem para outras pessoas. No lugar de você pensar em se dar bem, você pensar em fazer o bem ao seu próximo. É uma mudança muito grande. E foi o que o Senhor Jesus ofereceu a Nicodemos, que era preciso se render ao Senhor Jesus para agradar a Deus. Era preciso deixar o velho homem cheio de religiosidade. Ele era autoridade entre os fariseus. Ele conhecia muito da religião, mas do amor de Deus, ele estava tão ocupado com a religiosidade que ele esqueceu do amor de Deus, da generosidade, da transformação de vida, do olhar para o outro. No lugar de ficar ali procurando ficar numa redoma para que você, ali o meu euzinho, tenha a vida eterna. Agora os outros, eles que corram atrás. Então ali o Senhor Jesus estava explicando para ele que tinha que haver um novo nascimento. Nascer ali em Nicodemos, um homem segundo o coração de Deus. Deus pensou em nós. Então, para Nicodemos de olhar para o seu umbigo e agora você vai olhar para o outro. Enquanto que você achava que era mais santo do que o outro, você entenda uma coisa, você é limitado, pecador e precisa de Deus, como aquele outro. E vai falar do amor de Deus para ele. Essa é a transformação que Jesus queria que Nicodemos tomasse posse dela. Que ele realmente, se ele queria ter a vida eterna, se ele estava com sede da vida eterna, então buscasse a vida. E buscar a vida em Deus é renunciar a essa vida medíocre da terra. Aí, quem mudou também? Que Jesus mudou. Jesus, ele fazia o quê? Quando a pessoa era transformada? Ele mudava o estilo de vida da pessoa que ficava sendo contrário aos padrões do mundo. Tudo que o mundo tinha ensinado, Jesus fazia o contrário. Eles ficavam horrorizados. Quem é esse homem que só anda com pecadores? Eles, não, mas eu não vim à procura dos sãos. Os sãos não precisam de remédio. Eu vim à procura
dos que estão precisando da cura espiritual. E quem precisava? Aquela mulher adúltera que quase que ia sendo apedrejada, se não fosse a sapiência do nosso Senhor Jesus Cristo em dizer para aqueles homens que estavam com as pedras, ávidos para atirar a pedra na mulher até que ela morresse, porque era uma adúltera. E aí o Senhor Jesus disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E nem ficou olhando para eles, porque ele só ouviu o barulhinho das pedrinhas caindo no chão, porque ele não queria envergonhar aquele povo. Ô Jesus amoroso! Senão ele tinha olhado para cada um, você, né? Mas não, ele deixou eles bem à vontade. E quando ali aquele silêncio, acabou o barulhinho das pedrinhas caindo no chão, Jesus pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E aí ela procura, não tinha ninguém. Aí ele disse: vai. Mas ele não disse só vá, agora pode ir embora e tudo bem. Continue adulterando, viu? Não. Ele pediu ali mudança de vida. Ele disse: vai e não peques mais. Mudança de vida. Pois não é que a mulher aceitou mesmo essa transformação? E ela se tornou uma seguidora de Jesus, totalmente transformada por Deus. Ela se permitiu transformar. Ela poderia ter optado pela morte, mas ela viu a morte física tão pertinho dela. Naquela hora que eles puxaram ela ali e levaram ela até Jesus. Ela tinha tanta certeza que ia morrer, que naquele momento veio tudo na mente dela. Ah, se eu não tivesse pecado. Ah, se eu tivesse ouvido a voz de Deus e não tivesse cometido isso, eu sobreviveria. Aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai e dá a oportunidade para essa mulher de mudança de vida. E ela abraça aquela oportunidade que Deus deu para ela, através do seu Filho Jesus Cristo. O que acontece é que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, ele altera o nosso caráter. Ele nos convence do nosso pecado. Porque, olha, a maioria das pessoas que estão mergulhadas no pecado, caminhando, correndo para a morte eterna, elas não sabem que estão pecando. Elas já foram convencidas por Satanás e pelas coisas do mundo de que elas são tão boazinhas. Elas só estão adulterando. Por quê? Porque elas se apaixonaram por outra pessoa. Não tem culpa do sentimento que a comove ou que o move. Aquele homem não resiste àquela cintura fina com aquelas pernas grossas. Mas ele é bom. Ele só é adúltero. Ele esquece que tem nos 10 mandamentos da lei de Deus que não pode adulterar. Mas eles pensam, eles estão caminhando para a morte pensando que vão para o céu. Eles não têm consciência do pecado. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, eu dei um exemplo, mas vocês sabem que tem muitas formas de andar em pecado. Aquela pessoa que trabalha ali naquela empresa e tem a confiança total do seu patrão. Ele lá tem o controle de tudo, todas as finanças ali da empresa. E ele sabe que ninguém vai saber, só Deus, mas ninguém mais vai saber. Que ele tira uma parte daqueles lucros, furtando do seu patrão. É uma forma de caminhar para a morte eterna sem nem perceber. Ai, mas meu patrão já é tão rico. Ele não vai nem sentir falta disso aqui. Ele é muito rico. Mas você está furtando. E a palavra de Deus diz que você tem que mudar. Senão você vai para a morte eterna. Mesmo que você não tenha deixado ele na falência.
Mas se você tirou um centavo que não era seu, então você está no caminho que leva para a morte eterna. Você está galopando para a morte eterna. Mesma coisa que eu digo com todas as formas de pecado que o Espírito Santo nos avisa. Essa história de dizer que o homossexualismo hoje em dia, porque hoje em dia até casam pessoas do mesmo sexo, dizer que por causa disso deixou de ser pecado para Deus, é a mentira mais amarela. Vai comer barro? Vai comer barro amarelo. Desculpa de amarelo, não é comer barro? Come barro, aí fica com anemia. Não tinha essa história quando a gente era pequeno? Pois é, a desculpa mais amarela, mais absurda, mais sem lógica do mundo é essa que, porque o mundo concorda com o seu pecado, deixa de ser pecado. Aí você ali é uma pessoa de bem, uma pessoa com um coração bom, cheio de boas intenções, mas está tendo relacionamento homossexual, caminhando para a morte eterna. Tem que haver mudança de vida, tem que entender que mesmo que o mundo diga, mande você pecar, queira te obrigar, porque estão empurrando de goela dentro. Querer que uma criança olhe uma cartilha para ensinar a criança a ser homossexual, que ela tem que ter pelo menos uma experiência homossexual, é óbvio que eles estão obrigando a gente a ser homossexual. Tem gente que só consegue um emprego se for homossexual, porque só aceitam naquele emprego se for homossexual. Aí vai a pessoa ser homossexual para poder conseguir esse emprego. Não tá ou não tá? Uma ditadura total. Querer obrigar. Não, se você olhar e você estiver no shopping, você tá com seu esposo no shopping, como aconteceu comigo, nesse dia eu não estava com meu esposo. Eu estava com minhas duas filhas, uma com a minha netinha e a outra grávida. E eu fui a um restaurante no shopping, um restaurante muito bom, tudo muito organizado. Mas quando eu olhei de um lado aqui, na verdade, por trás da minha menina, da minha filha, tinha duas mulheres que elas, tudo bem que ela pensasse que ela queria ser homossexual, a opção dela lá, se ela quer ir para o inferno, eu queria que ela não fosse. Peço a Deus que ela não vá, que ela se arrependa, mas ela estava ali, mas se ela estava, por que tinha que estar colocando a mão nas pernas da outra, eu vendo? Uma colocando a mão nas pernas, não tá vendo que eu não fico fazendo isso nas pernas do meu esposo? Pra que isso? Por que que eu vou? Eu tô num lugar para jantar, para almoçar com uma pessoa, com a minha família, e aí se eu achar ruim, se eu reclamar, eu sou homofóbica. E do outro lado, um rapaz com um computador, com esse notebook aqui, e o outro de braço em cima dele assim. Que tem que ficar se os dois olhando o notebook? Precisava de gestos, de ficar naqueles para mostrar que, olha, nosso relacionamento é homossexual. E se você achar ruim, você vai responder a um processo. Isso aí, isso é ditadura. É claro que eu não quero que os meus filhos, eu fiquei olhando para minha neta, olhando para minha filha, olhando para outra. Olha, e quando eu falei, olha, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E ali, ei, disfarce, viu? Porque senão não olhe para trás agora, não. Não olhe, não. Não olhe. Que é isso? Ei, o que é isso? Vamos respeitar. Ninguém está respeitando mais a gente, não? Quer dizer que é falta de respeito se eu disser, olha, eu não vim para um hotel, eu estou num restaurante com minhas filhas e minha neta. Dá licença para que possamos fazer a nossa refeição em paz, sem nenhuma cena pornográfica? Dá licença. Agora, se eu quisesse ver alguma cena pornográfica, aí eu ia procurar um filme pornográfico ou ia para um motel, sei lá o quê. Eu não sei como é hoje em dia, até se você ligar a televisão, numa propaganda tem. Mas eu tô dizendo, vamos lá sim. Chega. 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 Mudança de vida, é isso que Jesus quer. Porque senão vai todo mundo pro inferno. E ele não quer levar ninguém pro inferno, não.
Nós que estamos correndo para lá e ele puxando a gente para não ir. Através da palavra dele, que transforma. Aqui eu até anotei isso. A palavra de Deus que transforma. Mudança de vida é quando você tem um relacionamento íntimo com Deus através de Jesus Cristo. A outra coisa que eu coloquei, o estilo de vida que nós devemos levar tem que ser contrário aos padrões do mundo. O Espírito Santo altera o nosso caráter, porque ele nos convence do pecado. Conhecer a Deus, como que eu vou conhecer a Deus? Através da revelação da palavra de Deus. Então a bússola está aqui. É a palavra de Deus, a bússola que nos conduz à vida eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Mudança de vida, é isso que Deus quer. Agora, sabe o que nós devemos fazer? Vamos nos unir como cristãos e vamos reclamar, reivindicar ao legislativo que nos proteja. E quando você vai para um restaurante, vai para um shopping, tudo, você vai com sua família. Você não precisa de ver nenhuma cena pornográfica. Você não precisa de ter que explicar à sua filha, uma criança, mãe, por que aqueles dois homens estão se agarrando, mãe? Aqueles dois homens barbados estão se beijando. Fica difícil explicar para o filho. Porque, minha filha, o mundo se afastou de Deus de tal maneira que nós estamos vivendo em Sodoma. Quem é Sodoma, mãe? Uma cidade que foi fulminada pelo poder de Deus. É complicado falar isso para os filhos. É melhor a gente pedir que quem quiser ter relacionamentos sexuais, vá ter na sua intimidade. Agora, respeite as nossas crianças, as nossas vidas, os nossos idosos. Respeite os cristãos. Tem lugar para tudo. Respeitem. É disso que eu estou falando. Respeito. Falam em respeito, é para respeitar o inverso do que é para ser respeitado e é para desrespeitar quem pensar em proteger seus filhos e netos. Família, zero. Vamos fragmentar a família. Tem que fragmentar a família. Fica mais fácil de ter o domínio sobre elas. Essa é a teoria dos comunistas. Vamos fragmentar a família. Chega um rapaz em casa. Ei, família, esse aqui é meu namorado. E achou ruim, foi, pai. Vou denunciar de você. Oh, mãe, por que você tá chorando, mãe? Era para você estar muito feliz, porque eu vou dar um monte de filhos para você com ele. Entendeu? Tá tudo doido. Tá tudo errado, é? Tinha uma música, quando eu era pequena, que tinha um cantor, Silvinho. Não sei se é Silvinho, acho que era, mas foi o que veio na minha mente agora. Ele dizia, tá todo mundo doido. Oba, tá todo mundo doido. Fica todo mundo doido. Ainda bem que ele não foi nessa história que tá todo mundo doido. Ele tem um programa muito bacana das músicas antigas, que ele apresenta com a esposa, com as filhas. Ele dizia isso porque estava começando a ficar todo mundo doido. Tá todo mundo doido? Que falta de sabedoria é essa? Vamos lutar para que Deus nos fortaleça e coloque ali no poder, orar mesmo de joelhos. Senhor, só permita que vá o poder. Quem tiver temor a ti, para que a gente não seja engolido, devorado, como nós estamos sendo, devorados, massacrados. Parece que não pode ser mais nome dos pais,
Não tem uns documentos que não podem ser pai, mãe, como sempre foi. Porque, na verdade, até o menino que foi, o menino que foi adotado por 2 homens ou por 2 mulheres, na verdade, ele nasceu de uma mulher que teve uma relação sexual com um homem. Aí o menino tem pai e tem mãe. Aí não, é uma coisa, olha, eu vou dizer, viu? Tá difícil, mas graças a Deus que não está impossível. Sabe por quê? Porque o Senhor continua reinando soberano sobre toda a terra e céus. Oh, aleluia! Essa é a minha esperança, é a minha alegria. E tudo que eu estou falando aqui é por amor. É o amor de Deus que me constrange a falar, a ousar de dizer que o mundo está fazendo tudo errado. Não vá na história do mundo. Ouça a voz do Senhor e faça com que a sua vida seja transformada pelo mover de Deus em sua vida. Quem mais? Quem mais Jesus transformou? Jesus, ele transformou a mulher samaritana. Vocês lembram dela? Eu estou procurando aqui, mas eu lembro que eu coloquei a mulher samaritana. A mulher samaritana. Mas eu vou falar por cima. Vocês sabem da história da mulher samaritana. Uma mulher que vivia em pecado, que já tinha tido 5 maridos e aquele homem que estava com ela, nem o marido dela era. E ela estava ali, numa situação que ela se sentia humilhada, menor do que as outras mulheres. E ela só ia pegar a água dela no poço quando não tinha ninguém, no pior horário, no pingo do meio-dia. Mas o Senhor Jesus viu nela importância. O Senhor revela para Jesus, o Pai revela para Jesus que ele deve ter um encontro com aquela menina, com aquela mulher, naquele dia. E aí ele despede os apóstolos para eles irem comprar alguma coisa para eles comerem, para que aquela mulher não se envergonhe. E aquela mulher chega ali naquele horário, está ali um homem, um judeu, e ela é samaritana. Só ali ela já viu uma separação grande, já disse, já pensou nela. Este é judeu, como eles menosprezam, os judeus menosprezam os samaritanos, ele nem vai olhar para mim. Mas foi diferente. Jesus estava ali por causa dela. E ele foi ali, deu a atenção que ela precisava. Ele deu a atenção a ela. E ele foi e falou para aquela mulher, pediu água àquela mulher. Ou seja, primeiro ele mostrou a ela uma certa necessidade dela, para que ela fizesse algo por ele. E ela já se admira porque ele dirigiu a palavra para ela. E aí ele oferece da água dele. Porque ele disse que se ela beber da água dele, se ela bebesse da água dele, nunca mais ela teria sede. E ela ficou assim, sem entender aquilo, ele começa a explicar a ela. E quando o Senhor Jesus se revela para aquela mulher, ele transforma a vida dela. Na mesma hora, aquela tímida mulher, aquela mulher que se achava tão sem valor, ela fica forte, ela fica ousada, ela sai chamando outras pessoas, ela chama a atenção das pessoas para chegarem até onde ela está, para que ela leve aquele povo para o Mestre, para Jesus. Ela se transformou de uma mulher humilhada que se achava nada, simplesmente numa missionária. Ela leva aquele povo para Jesus, tanto que eles falam, aí eles ouvem de Jesus. E ali eles falam para ela que agora eles creem nela, não só porque Jesus se revelou para ela, falando sobre a vida dela e oferecendo uma água que nunca mais ela teria sede. E eles disseram, agora nós cremos nele, não só pelo que você falou, missionária, né? A mulher samaritana, mas pelo que nós agora vemos, pelo que estamos presenciando.
E ali aquela mulher que era escondidinha, que não queria que ninguém a visse. Imagine, ela passou a ser uma missionária. Ela passou a falar para todas as pessoas do amor de Deus, porque ela foi transformada. Ela deixou de ter vergonha dela, porque ela viu nele o perdão, a essência do amor de Deus, que é o perdão, o amor incondicional de Deus. E ela se sentiu amada, importante. Ela se tornou aquela mulher que naquela cidade foi a primeira pessoa que teve a experiência com o Mestre. A experiência com o Salvador do mundo. E ali ela se transformou em outra mulher. Onde Jesus passava, transformava. Mas aí pregaram Jesus na cruz. Pregaram Jesus na cruz. Mas quando Jesus estava pregado na cruz, se esvaindo em sangue, sangue que derramava da coroa de espinhos que rasgou toda a cabeça de Jesus, sangue que derramava das suas mãos pregadas, dos seus pés pregados, sangue dos açoites que ele sofreu antes de ser pregado. E ele ali se esvaindo, a vida dele partindo. Ele ouve um diálogo entre dois crucificados que estavam do lado dele. Um zombava de Jesus, revoltado, não quis transformação, nem no último instante. Tem gente que é assim. Mas o outro reconheceu que em Jesus não havia pecado, não havia falta. E ele repreende o outro. E aí Jesus tranquiliza ele. Oh, aleluia! Sabe como? Jesus, ele diz àquele homem que ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Eita, que Deus bom! Ei, ele transformou o que ia acontecer com aquele homem se ele não tivesse visto Jesus. Ele não teria tido a oportunidade da salvação. Mas até na cruz, pregado, ele transformou aquele homem que estava ali, morrendo na cruz com ele. E disse, hoje, ainda hoje, ele disse isso porque ele viu salvação naquele homem quando repreendeu o outro. Ele viu salvação, por isso que ele disse, até para acalmar o coração daquele homem que se sentia tão culpado dos seus erros. Ele transformou a tristeza daquele homem. Ele tirou aquela angústia, o desespero e transformou em esperança. Mesmo pregado, ainda hoje estarás comigo na casa do meu Pai. Olha só, crucificado ele transformou a vida daquele homem. E por fim, irmãos, já ressuscitado, quando Pedro perdeu a esperança, porque Jesus tinha morrido. E ele vai... Ele tinha chamado Pedro e os demais para serem pescadores de homens. Deixem as redes e venham pescar homens. Pois quando Jesus morreu, o que aconteceu? Pedro disse, vou pescar. Vou pescar foi em João 21. João 21. Eu ainda estou na adaptação sem óculos, mas eu estou vendo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos.
Sabe o que quer dizer essa frase? Quando ele disse vou pescar, ele não disse eu vou evangelizar, eu vou pregar a palavra, eu vou dar continuidade ao que o meu Senhor me ensinou nos 3 anos de discipulado, nos 3 anos de aprendizado de Jesus. Não. Ele disse, vou pescar, vou voltar a ser o velho homem, o pescador de peixes. Acabou. Foi isso que ele pensou. Acabou. Vou pescar. E o pior, essa falta de ânimo de continuar pregando a palavra de Deus, por temor aos homens, trouxe um problema muito mais sério. Irmãos, o fato dele ter dito vou pescar, ele fez com que os outros, olhe que ele não estava sozinho. Quem estava com ele? Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Quando ele disse, vou pescar, vou voltar a ser pescador de peixe, eles disseram, nós também vamos. Olhe que coisa. Pedro, ele ainda não tinha entendido o ministério que Deus tinha para ele. E ele foi pescar. Ainda bem que o Senhor Jesus apareceu para eles. Vou pescar e foi, né? Os outros responderam, nós também, aí foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, Jesus ressuscitado. Estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus chamou eles de filhos, chamando eles para a obra. Será que vocês têm alguma coisa para comer? Ele poderia ter dito, desanimados, desistiram fácil, né? É assim mesmo, né? Que covardia, estão com medo dos homens matarem vocês, né? Covardes. Não. Ele disse, filhos. Filhos. Será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Eles pescaram a noite inteira, mas não tinham. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Afirmou. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ei, Pedro, você chamou a gente para pescar peixe? Não pegamos nenhum e agora pegamos todos esses peixes. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está conosco. Ele está mostrando que o poder está nele. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se do mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus tinha preparado o café da manhã deles. Oh, aleluia! Jesus tinha preparado o café da manhã daqueles homens que tinham desistido de Deus. Oh, Jesus! Peixe e pão tinha preparado. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer.
Venham se alimentar de mim. Venham. Assim diz o Senhor hoje com você. Venham. Venham comer da minha palavra para vocês serem transformados. Deixarem de ser pescadores de peixes e de sofrimento. Tem gente que vive pescando sofrimento. E dores, e angústia, e pecado e lamentação. E passem a ser pescadores de homens. Peguem estas pessoas que estão nessa situação e tragam para a vida. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Aí Jesus disse agora, eu vou conversar com Pedro. Eu vou resolver de uma vez por toda a transformação de Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes outros me amam? Ele perguntou assim, porque quando Jesus disse que ia ser entregue e que todos iam abandoná-lo, Pedro disse, não, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro, naquela hora, ele estava se achando o melhor de todos. Ele disse, eles podem até te abandonar, eu não. Ou seja, eu amo você, Senhor Jesus, mais do que qualquer um deles. Aí Jesus foi perguntar a ele, depois da experiência que ele teve, que ou ele confessava Jesus e ia ser crucificado também, ou ele negava Jesus. Jesus sabia que ele ia passar por essa situação difícil e que ele precisaria negar mesmo. Porque como que Pedro ia pregar para 3.000, para muitas pessoas, e 3.000 pessoas iam se converter no mesmo dia, se Pedro tivesse sido crucificado? Pedro era a continuação do Senhor Jesus aqui na terra, o ensinamento da existência do Pai. Pedro era importante estar vivo, foi importante ele ter negado. E ele só negou. Por que que os outros não negaram Jesus? Porque os outros não chegaram nem perto. Pedro chegou tão perto de Jesus, mesmo com medo, que foi reconhecido por 3 vezes. Aí ele teve que negar. E aqui Jesus elimina as 3 negações dele quando pergunta 3 vezes a Pedro. Mas olha quando ele pergunta, tu me amas mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Não foi que eu o amo mais do que eles, porque Pedro ali estava se rendendo a Jesus. Ou seja, eu sou limitado, Senhor. Eu sou limitado, eu te neguei. Essa culpa não saía dele. Até este momento. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhes disse, apacente os meus cordeiros, apacente. Os cordeirinhos que estão agora caminhando para a morte. E o lobo, Satanás querendo tragá-los. Vai lá e apacenta. Hoje ele te diz, tu me amas? Pois se tu amas Jesus, apacenta as ovelhas dele, apacenta o teu próximo, que está bem aí do teu lado e tu parece que não estás vendo. Você sabe que tem gente precisando dessa palavra? Apacenta. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas? Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez,
Você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Hoje Jesus está dizendo: siga-me. Mudança de vida. E agora eu concluo, irmãos, com uma pergunta. E nós? E nós amamos o Senhor ao ponto de permitirmos que Ele transforme a nossa vida? Nós vamos permitir que o Senhor verdadeiramente, eu não estou falando essa transformação que o mundo vê, às vezes você é até parecido que é crente. Crente que eu estou falando não é religião, não. Eu estou falando cristão. É aquele que crê verdadeiramente que Jesus morreu por você e que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim e por toda a humanidade. Você que crê nisso, você está nessa situação hoje, você crê, mas Deus quer muito mais do que só crer. Deus quer uma transformação completa. Nossa transformação completa. E é uma coisa diária. Todos os dias você vai lutar contra Satanás, que vai tentar trazer o velho homem para destruir a sua vida espiritual. A luta não é contra sangue nem carne. Não fiquem chateados com ninguém que chegue para você e diga: tem jeito para você não. Você, não. Eu desisto. Eu já orei tanto por você, olha, eu desisto. Não é assim que o Senhor te vê. O Senhor te vê como algo muito valioso. Foi por você que Ele morreu. E Ele quer você transformado, transformada. É isso que o Senhor quer. É isso. Transformação através do conhecimento da verdade. Transformação, mudança total de vida. Deus quer reconciliação, conserto. É isso que o Senhor quer. Mudança de vida, um relacionamento íntimo com Deus através do seu Espírito Santo, do sacrifício de Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro todos os pedidos que estão neste canal, todas as necessidades que foram solicitadas aqui no canal. Eu te consagro, Pai, todas as necessidades, todas as vidas que foram entregues no teu altar. E todos, Pai, que agora estão ouvindo esta mensagem e estão entregando a sua vida no teu altar, para que eles sejam transformados pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Eles sejam transformados pelo Senhor. Que eles renasçam, que a partir de hoje eles tenham uma nova vida. Seja qual for o lugar ou a situação que eles estejam. Seja qual for a situação espiritual dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que ela seja alcançada por ti. Que ela sinta o mover do teu Espírito Santo, a sede da tua palavra, a sede de ti, Pai. Que seja liberta, Pai, essa pessoa agora,
de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de pecado, de qualquer coisa que Satanás tenha colocado nessa vida. Que ela seja pelo Senhor, liberta agora. Eu peço, Pai, por todas estas pessoas, por todos os pedidos que estão no canal e por todos os pedidos que não estão no canal. Alcança todas as vidas, Pai. Todas as vidas. É no nome de Jesus, o teu filho, que eu estou pedindo isso. Que o Senhor chegue com salvação, com libertação, com cura, com poder de transformação. Um poder transformador que só o Senhor tem. Transforma, Deus, o coração do homem. Aviva os nossos corações, Senhor, com o teu Espírito Santo. Seja conosco, ó Pai. Perdoa a multidão dos nossos pecados e nos mostra o caminho que leva para a vida eterna. Nos conduz por ele e não permita que venhamos a cair neste caminho, nesta caminhada para a vida, que as pedras de tropeço que Satanás coloca, que elas sejam dissipadas, todo mal saia no nome de Jesus e que haja refrigério, transformação de vida, transformação de caráter. Paizinho, tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho Jesus Cristo e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Fiquem com Deus. Transformação de vida. Essa é a palavra. Amém.